Você já deve ter visto vários vídeos onde explica como que o corpo se desenvolve, como que a criança se desenvolve, como que o meu cérebro se desenvolve, mas o que eu quero trazer aqui para vocês é algo que talvez seja único, algo que talvez seja extremamente exclusivo e um conteúdo que talvez você não tenha visto em nenhum outro lugar. Eu vou te mostrar como que a psique se desenvolve, como que a mente se desenvolve e eu vou trazer aqui ideias da psicologia junguiana. Fechou? Vamos lá pro vídeo. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que a mente é uma coisa e o cérebro é outra. Inclusive eu já fiz um vídeo mostrando a diferença entre o cérebro e uma mente, a diferença entre cérebro e computador. São coisas diferentes, mas são coisas que estão juntas. Então o cérebro ele é o órgão. O cérebro eu consigo palpar, pegar, segurar na minha mão. A mente não. A mente ela é algo mais do campo da fenomenologia. Quando o cérebro está ligado na tomada, falando de uma maneira figurativa, vai aparecer ali uma mente. O cérebro eu consigo delimitar as fronteiras dele. O cérebro está aqui, vai até aqui, aqui é o lobo frontal, aqui é o lobo parietal, eu consigo delimitar. A mente não, ela é algo intangível, eu não consigo dizer aqui começa, aqui termina. A mente é algo impalpável, intangível. E olha só, do mesmo jeito que o meu cérebro ele tem estruturas, existe o lobo frontal, o lobo occipital, a mente, por mais abstrata e intangível que seja, ela também tem estruturas. Então eu posso delimitar algumas estruturas na minha mente. Olha só, eu posso dizer que a minha mente ela tem o que a gente chama de ego, inclusive eu já fiz um vídeo sobre ego. Eu posso dizer que a minha mente tem o que a gente chama de alma. Como assim, Márcio? Ego e alma. Essas são as duas primeiras palavrinhas que eu quero que você memorize. Ego e alma. O que seria o ego? O ego é o eu. O ego é o que faz com que você crie a estrutura da sua vida. O ego é quem direciona o seu corpo, os seus objetivos, é quem tem vontade, é quem tem volição. O ego é quem faz você ir para a faculdade. O ego é quem faz você ir conseguir um emprego, conseguir um trabalho para poder ter dinheiro, para poder comer. O ego é quem faz você construir uma casa para poder se proteger. Ou seja, o ego tem relação com sobrevivência. Só que o ego ele não se relaciona com o significado. O significado ele está mais no campo da alma. O ego ele quer sobrevivência. O ego ele quer algo relacionado com proteção, sobrevivência, com construção da sua vida, da estrutura da sua vida. Então, quem construiu sua casa, quem estruturou sua família, quem foi atrás de dinheiro, quem foi atrás de um trabalho, tudo isso é algo do ego. Agora, se o seu trabalho ele tem ou não significado e sentido, isso aí é mais do campo da alma. Ah, Márcio, o meu trabalho eu não gosto muito dele não. Por que você não gosta dele? Se você não gosta dele é porque o ego ele está desalinhado da sua alma. Porque o significado está na alma. Vou trazer um exemplo para ficar mais fácil. Imagina um cantor de uma banda muito famosa. Por exemplo, imagina o Chris Martin. Você acha que esse cara, quando ele está em cima do palco, você acha que ele está trabalhando ou você acha que ele está simplesmente vivendo? Esse cara aqui, ele está simplesmente vivendo. Por quê? Porque o trabalho para ele é algo que ele gosta, é algo que ele nasceu para fazer, é algo que tem sentido. O trabalho aqui nesse caso não seria simplesmente um trabalho de sobrevivência, de ganhar dinheiro para levar comida para casa. É algo que vem lá de dentro, é algo que ele nasceu com dons e talentos e ele está expressando isso no mundo, ou seja, ele está simplesmente vivendo. Então uma pessoa quando ela gosta do trabalho é porque aquele trabalho tem significado, aquele trabalho tem uma conexão com a alma, aquele trabalho ele vem de dentro para fora. É diferente de um trabalho que ele é feito só da porta para fora. Então imagina assim, para você entender de uma maneira mais fácil. O que é ego? Ego é porta para fora. Ego é uma coisa, alma é outra. Ego é porta para fora, alma é porta para dentro. Eu estou explicando de uma maneira muito didática para que fique fácil de você visualizar, ok? Então o ego ele se preocupa em ser aceito, ser amado, ser reconhecido. É por isso que quando, por exemplo, se eu falar uma palavra da boca para fora, mas ela te atingir, isso vai doer em você. Por quê? Porque feriu o seu ego. Porque o ego ele se preocupa com a aparência. O ego ele se preocupa em ser aceito. O ego ele se preocupa com a proteção. Deu para perceber? A alma não. A alma ela é algo que está mais interior. Eu tô falando de psique, tá, gente? A alma ela é algo mais interno.
A alma, ela é onde mora o significado. A alma é onde mora dons e talentos. A alma é onde mora o teu propósito. Então, olha só, todo mundo foi criado, nós somos criaturas, Deus nos criou. Deus, quando Ele nos cria com um propósito. Onde Ele coloca esse propósito? Na alma. Então, o meu primeiro passo para eu poder clarificar o meu propósito é eu conhecer a minha alma. Só que eu só vou conhecer essa minha alma se eu porta para dentro. Se eu mergulhar na minha mente, nos meus valores, entender quem eu sou, entender realmente o que eu gosto, o que eu não gosto, os meus sentimentos, os meus traumas, a maneira como eu ajo no mundo. Ou seja, eu começar realmente a entender a estrutura de funcionamento do meu cérebro. Não é simplesmente eu ficar vivendo porta para fora, eu ficar vivendo no automático, eu ficar vivendo um dia após o outro de forma meio que automatizada. Não é isso. É eu usar uma propriedade que existe no meu cérebro chamado de autoconsciência para eu me autoanalisar, para eu entender como se eu saísse do meu corpo e eu começasse a olhar para mim de fora para dentro, observando como um observador, e assim eu começar a ter um olhar crítico da maneira como eu funciono, da maneira como eu penso. A partir desse momento eu começo a entrar aqui num campo que é começando a analisar a minha estrutura de pensamento, a minha programação do pensar, a minha programação do agir. E olha só, desde o momento do meu nascimento até a minha evolução de idade adulta, a minha psique, a minha mente, ela vai se desenvolvendo. A minha mente, ela vai ganhando estruturas. O meu ego, ele vai se encorpando, o meu ego, ele vai ganhando complexidade. E esse ego, ele vai ganhando complexidade a partir do momento em que ele vai sofrendo colisões. E a estrutura de funcionamento desse ego, ele envolve 4 fundamentos do pensar. A estrutura de funcionamento da mente envolve 4 estruturas do pensar. E quando o ego e a mente, os dois, eles trabalham em conjunto, porta para fora e porta para dentro, começa a surgir uma outra estrutura que engloba os dois, que é o que a gente chama de self, que também envolve 4 estruturas do pensar. Márcio, eu não estou entendendo nada. Preste atenção. Quando a gente nasce, a gente vem ao mundo com o ego e um campo de consciência, certo? Eu já fiz um vídeo sobre isso, onde eu faço exatamente esse desenho aqui para te mostrar o significado de campo de consciência e o significado... campo de consciência e o significado de ego, que é um produto ativo, é um complexo que movimenta tudo que entra nesse campo de consciência, certo? Quando a gente nasce com um ego muito primitivo, e a partir do momento em que a gente vai se desenvolvendo, esse ego ele vai ganhando o que a gente chama de complexidade, ele vai se encorpando a partir do contato com o mundo. Lembra, o ego é porta para fora. E o que faz esse ego se desenvolver é o meu contato com o mundo, é o explorar, é o mexer nas coisas, é o mexer numa coisa e alguém chegar e dizer, eita, não pode mexer aí. O que é aquilo? Lá é uma tomada. Aí eu começo a mexer, não pode mexer aí, senão você vai receber um choque. Aí eu boto o dedo na tomada, recebo um choque, aí eu aprendo. Ou seja, eu estou explorando o mundo. O meu ego é porta para fora, é explorar. O meu ego ele vai ganhando complexidade, ele vai ganhando entendimento a partir desse momento de explorar realmente o mundo e de sofrer colisões. Ou seja, o ego começa a sofrer colisões com o mundo e isso vai gerando aprendizado, memória. E existe aqui uma programação do pensar bem arquetípica, que é a primeira programação do pensar que a gente vem ao mundo, que é a programação do inocente. Quando o meu ego ele começa a sofrer as primeiras colisões, aparece uma segunda estrutura do pensamento, que é a estrutura do pensamento do órfão. Márcio, o que é isso? Isso aqui são fundamentos do pensar. São modos de funcionamento da mente, do pensamento, que geram a estrutura do ego. E do mesmo jeito, existe isso para a alma e existe isso para o self. Perfeito? Então, para o ego, existem 4 programinhas arquetípicos, que é o inocente, o órfão, o herói e o curador.
A alma, do mesmo jeito, existem 4 programinhas arquetípicos fundamentais que fazem a alma funcionar, que trazem uma estrutura para a alma. Quais são? É o explorador, o destruidor, o amante e o criador. E para o self também existe estrutura. Quais são essas estruturas? Anota aí. Governo, mago, sábio e bobo. Ah, mas você está falando de arquétipos? Sim, estou falando de arquétipos. E eu sei que você já deve ter ouvido falar um monte de baboseira na internet de vou ativar o arquétipo da Cleópatra, o arquétipo do pé. Baboseira. Arquétipo, ele é um fundamento do pensar. Ele é um fundamento que está relacionado com a evolução do desenvolvimento da minha mente. E esses programinhas, imagina um computador e imagine que esse computador ele tem programas. Esses programinhas, à medida que eu vou me desenvolvendo, eles vão surgindo. Então, vim ao mundo, eu venho com o programa do inocente. Eu começo a ter as primeiras colisões, as primeiras frustrações, começa a aparecer o programa do órfão. Aparece um tempo, eu começo a me movimentar, eu começo a ter vontade própria, eu começo a criança não é assim, né? Primeiro a criança está no colo, depois ela começa a engatinhar, depois ela começa a andar, então começa a aparecer a estrutura do herói, um herói mirim, aparece um herói. Depois eu começo a me relacionar com pessoas, a criança ela vai para a escola, ela começa a lidar com os coleguinhas na escola, né? Então começa a vir um programinha do curador, também chamado de altruísta. Esse curador é o programinha que me faz me relacionar com outras pessoas, de olhar para o outro, olhar a necessidade dos outros. E aqui, se eu entrar no campo da neurociência, né, e da psicologia também, eu posso começar a trazer aqui a percepção da teoria da mente. Mas eu não vou entrar aqui nesse assunto. E aí, depois que eu começar a ter uma percepção maior de significado, de sentido, aí vem os programinhas relacionados com o significado, com coisas mais porta para dentro, profundas. O explorador, o destruidor, o amante e o criador. Isso aqui aparece mais na adolescência. Então é na adolescência que eu começo a ter o aparecimento do amante, que eu começo a ter o aparecimento do explorador. E na idade adulta, meia-idade, eu começo realmente a começar a ter responsabilidades e eu começo a entrar no meu self, ou seja, perspectiva de governo, perspectivas de mudar tanto a mim quanto ao mundo, que é algo mais do programinha do mago. Então tudo isso eu estou trazendo assim de uma maneira muito superficial, só para você entender o seguinte, que arquétipos, eles são fundamentos do pensar. Esses fundamentos do pensar, cada um deles são 12 e eles ajudam a formar estruturas da mente. 4 deles ajudam a formar a estrutura do ego, 4 deles ajudam a formar a estrutura da alma e 4 deles ajudam a formar a estrutura do self. Mas o que é o self? O self é quando o meu ego e a minha alma eles estão alinhados ou desalinhados. Aí surge um self disfuncional. Mas quando eles estão alinhados, surge o meu self verdadeiro. Qual é a coisa mais importante do desenvolvimento da mente? A coisa mais importante é você ter a percepção da necessidade de você alinhar o seu ego e a sua alma. Quando você alinha isso aqui, tudo que você faz tem significado e sentido. Tudo que você faz você se sentir bem. Tudo que você faz está dentro do seu campo de propósito. Ou seja, tudo que você faz colabora para o bem-estar, colabora para a sua felicidade. Fechou?